Olá, seja bem-vindo à disciplina de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Mozara e na aula de hoje vamos dar continuidade à análise dos direitos políticos na Constituição. Muito bem, no bloco anterior vimos as principais características acerca dos direitos políticos e eleitorais no texto constitucional. Dando continuidade à análise da temática, a Constituição estabelece que não podem se alistar-se como eleitores os estrangeiros e os conscritos. Cuidado! A questão é a seguinte: quem pode se alistar? A gente viu que, obrigatoriamente, e aí não é quem pode, é quem deve, os maiores de 18. É uma faixa de facultativos, que seria entre 16 e 18, e maiores de 70 anos. Também aos analfabetos. Todavia, a gente parte do pressuposto que todos esses, o critério etário, até o critério de ser ou não analfabeto, é um critério relacionado a ser um indivíduo nacional. Então, cuidado. Nacional é aquele que participa da vida do Estado. Então, por uma questão de lógica, o estrangeiro que não tem vínculo com o Estado, ele não pode participar do processo político. Então, o estrangeiro, ele pode votar? Não. Por quê? Porque ele não pode se alistar. Ele não tem o direito de participar ativamente da vida do Estado, porque não é um nacional. Agora, se o estrangeiro se naturalizar, aí por razões óbvias pode sim exercer direitos políticos. Então, o estrangeiro não pode se alistar porque não é nacional. E os conscritos? Quem são os conscritos? São aqueles que estão enquartelados durante o período de serviço militar obrigatório. Então, enquanto enquartelado, enquanto no serviço militar obrigatório, ele está servindo ao país de outra forma. Por isso que ele não vai se alistar, neste momento não vai ser colhida a sua opinião individual, porque ele está servindo ao país por outra razão, em outro motivo e de outra forma. Então, a Constituição diz que a eles, esses que estão enquartelados, não há o direito de exercer a questão de participação ativa na vida do Estado. Muito bem, a Constituição também estabelece as condições de elegibilidade. Quais são as condições que a Constituição vincula para eleger alguém? A condição de elegibilidade é condição para ser votado. Então, uma coisa é votar, é ter título de eleitor e poder opinar. Outra coisa é ser votado, é possibilidade constitucional, é a garantia de que você pode ser escolhido no processo eleitoral. Muito bem, quais são as condições? Primeiro, nacionalidade brasileira. E é óbvio, né? Porque para você ser votado, você precisa, por razões óbvias, poder votar, ter direitos políticos. E só pode alistar-se quem é nacional. Então, a nacionalidade brasileira é um requisito óbvio para fins de elegibilidade. Também, o pleno exercício dos direitos políticos. Por que o pleno exercício? Porque é possível que haja uma suspensão de direitos políticos por alguma razão que a própria Constituição estabelece e a lei regulamenta. Um exemplo é condenação por improbidade administrativa, que pode suspender o exercício dos direitos políticos. Então, se os direitos políticos estão suspensos, por óbvio que o indivíduo não pode ser eleito. Também temos o alistamento eleitoral, ou seja, ter o título de eleitor. Então, o alistamento eleitoral, ter título de eleitor, é uma condição de elegibilidade. Domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, onde você se candidata, você precisa também ter ali um domicílio. A gente sabe que na prática isso é algo que dá para manejar, né? Dá para dar um jeito. Só você indicar ali um domicílio naquela circunscrição, naquela cidade ou dependendo da eleição no estado, para que você possa concorrer por aquele local. Outra questão importantíssima é a seguinte: não é possível a ninguém se candidatar
ser eleito se não tiver um partido político, ou seja, filiação partidária é condição de elegibilidade. Você fala, professor, eu quero me candidatar, quero fazer diferença no cenário político do país. Só que também, para eu não me comprometer com ninguém, eu vou me candidatar sem partido. Não pode. Obrigatoriamente, todo aquele que se candidata deve estar vinculado a algum partido político. Né? Então, se não tiver filiado, não tem o direito constitucional de ser candidato, ou seja, de ser eleito. Agora vem a condição mais importante, mais cobrada em prova, que é a questão da idade mínima para exercício de cargos eletivos. Vamos lá? Quais são as idades mínimas previstas na Constituição? Temos aqui 4 blocos de idades mínimas. Primeira, 35 anos. Segunda, 30 anos. Terceira, 21 anos. E quarta, 18 anos. Então, tem que gravar assim. São 4 blocos de idade mínima. Como que você vai saber? Você vai ter que memorizar qual idade diz respeito a qual cargo. Então, temos 35, 30, 21 e 18. Para 35 anos, quais são os cargos? Presidente e senador. Aí você fala, professora, mas o vice, ele não pode entrar no lugar do presidente, caso o presidente não possa ocupar o cargo? Sim. Então, por razões óbvias, o vice também, né? Então, presidente, vice-presidente e o senador. Então, senador, presidente e vice-presidente tem que ter, no mínimo, 35 anos. Tem idade máxima? Não, só tem idade mínima. Veja o Sarney, né, que já tem bastante idade e ainda está lá ativamente participando aí do processo político do país como senador da República. Temos também o segundo bloco, 30 anos. 30 anos ao governador. Então, no mínimo, 35, presidente e senador. Para governador, 30 anos. Governador e o seu vice. É só governador que tem que ter 30 anos, pelo menos. Depois, 21 anos para deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. O que mais tem previsão é o de 21 anos. Todos os deputados, federal, estadual, não tem diferença, cuidado, o prefeito e o seu vice, por consequência, e o juiz de paz, que também está abrangido pela regra constitucional, porque ele vai ser escolhido por meio de eleição. E, por fim, 18 anos ao vereador. Então, o cargo que exige a menor idade é o único de vereador, ok? Se na hora da prova você se apertar, você faz assim, decora 35, presidente e senador, 30 governador, 18 prefeito. E os que não estão previstos nessas 3 regras, ficou sobrando aí nos 21 anos. É comum também na prova eles colocarem que deputado federal é 30 e deputado estadual 21. E você acha que deputado federal é mais importante, acaba errando a questão. Cuidado, hein? Idade mínima é requisito fundamental que você saiba para fazer a sua prova. Agora, vimos as condições de elegibilidade. O que você tem que ter no mínimo nos termos da Constituição para poder ser eleito? Quem não pode ser eleito? Ou seja, quem são os inelegíveis? Vimos quem não pode se alistar. Então, é óbvio que se não pode se alistar, não pode ser eleito. Não tem título de eleitor, como pode ser candidato? Agora, a gente vai falar quem não pode ser eleito. Os inelegíveis. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Cuidado! Analfabeto não pode ser eleito, mas pode votar? Sim. Portanto, pode se alistar? Sim. Alistamento facultativo a ele, mas a elegibilidade proibida pelo texto constitucional. Quando o deputado Tiririca foi eleito, foi exatamente essa questão que foi levantada à época, que ele não poderia ocupar o cargo porque ele realmente não sabia ler e escrever. Argumentava-se que, no caso, ele era analfabeto. Então, ele não poderia ser eleito.
apesar de ter o título de eleitor. Aí, na época, a situação acabou se resolvendo, ele conseguiu comprovar lá que sabia ler e escrever e conseguiu tomar posse no cargo de deputado federal. Agora, cuidado, hein? Conseguiu porque, tecnicamente, conseguiu provar que não era analfabeto. Por quê? Porque o analfabeto, ele não pode ser eleito. Quem também não pode? Quem não pode se alistar. Mas aí, gente, é uma questão óbvia. Eu quero que você pense na prova, não é para ficar decorando tudo. Quem pode ser eleito? Quem tem título de eleitor. Então, quem não pode ser eleito? Quem não tem título de eleitor. Quem não tem título? Quem não pode se alistar. Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e os conscritos enquartelados. Então, não pode se alistar, estrangeiro e conscrito. Portanto, também não pode ser eleito. Também não pode, aí de forma diferenciada, o analfabeto por expressa previsão constitucional. Outra questão interessante, direitos políticos e eleitorais são de competência da União. Tema que a gente vai ver numa outra aula, mas que está previsto no artigo 22, inciso 13 e combinado também com o inciso 1 da Constituição Federal. Então, quem pode legislar sobre direitos políticos? A União, nos termos do artigo 22, por ser de competência privativa a temática. Outra disposição importante é acerca da possibilidade de reeleição. Cuidado! Temos que separar duas realidades agora. Uma realidade é os cargos ligados ao legislativo. Outra realidade são os cargos ligados ao executivo. E aqui eu quero que você tenha bastante atenção. Por quê? Porque quando você vai fazer prova disso aqui, você acaba confundindo porque você mistura tudo. Separa as realidades. Vamos falar agora de questões pontuais aplicáveis aos cargos do executivo, mas não aplicáveis ao cargo de legislativo. Então não tem nada a ver com o legislativo aqui. Tem a ver com o executivo. Para os cargos do executivo, o que a Constituição estabelece com relação à reeleição? É possível a reeleição por um único período subsequente, ou seja, pode ser reeleito, mas por um único período subsequente. Então, 2 mandatos subsequentes. Há impedimento na Constituição para outro mandato que não seja subsequente? Exemplo, exerceu 2 mandatos subsequentes, interrompe o mandato e é candidato num outro mandato, que seria o 3º mandato. Não há. Na Constituição americana há impedimento. Se o indivíduo exerceu 2 vezes mandato de presidente, ele nunca mais vai poder ser presidente. O caso do Bill Clinton, o caso do Bush, o caso do próprio Obama. Então, eles nunca mais poderão ser presidentes porque há no máximo a possibilidade de 2 mandatos. Aqui no Brasil, não. O que não pode é exercer mais de 2 consecutivos. Então, se interromper, há essa possibilidade. Diz a Constituição, então, que o presidente da República, governadores e prefeitos. Então, quem são eles? Os que ocupam os cargos eletivos no executivo. Presidente em âmbito federal, governador em âmbito estadual e o prefeito em âmbito municipal. Governador também ao Distrito Federal, aplicável à regra. E quem os houver sucedido, diz a Constituição. Então, vale a mesma regra se houver sucessão, aplicável ao seu vice. Muito bem, então poderão ser reeleitos para um único mandato subsequente. Existem várias questões interessantes aqui, mas que dificilmente iriam ser cobradas na sua prova da OAB. Então, para fins da prova, basta que você saiba a possibilidade de reeleição para um único período. Outra questão importante é que a Constituição estabelece uma questão de renúncia obrigatória para os que vão se candidatar a outro cargo. Novamente, só aplicável ao executivo. A Constituição diz que para concorrerem a outros cargos, se for presidente, governador ou prefeito, os indivíduos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Ou seja, antes da eleição, ele obrigatoriamente vai ter que renunciar se ele for presidente, governador ou prefeito. Isso vale aos cargos do legislativo? Não. Então, um exemplo, o senador Suplicy, ele
sempre acaba sendo reeleito. Ele já está há muitos anos no Senado Federal. Por que pode? Porque não há impedimento à reeleição. Agora, pode para os cargos do Executivo? Não. E o cargo do Executivo precisa renunciar para concorrer a outro cargo? Sim, se o cargo ocupante for de presidente, governador ou de prefeito. Foi o que aconteceu aqui em São Paulo com o José Serra, que era prefeito e queria se candidatar a governador. Renunciou ao mandato de prefeito, se candidatou a governador e foi eleito. Depois, enquanto governador, quis se candidatar ao cargo de presidente da República. Renunciou ao cargo de governador e concorreu ao cargo de presidente, que ele acabou perdendo. Mas a questão é para você se recordar de um exemplo prático da necessidade desta renúncia se for ocupante de cargo do Executivo. E o período é de 6 meses antes do pleito. Se você gostou dessa aula, curta e compartilhe. Eu já convido você para assistir o nosso próximo bloco, em que a gente vai dar continuidade à análise da temática direitos políticos na Constituição. Obrigada pela atenção e até lá!